Quando surge galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, hoje é dia de falar novamente sobre o Sub-20 do Palmeiras, já que neste final de semana que passou tivemos a volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Palmeiras já tinha ganhado lá do Náutico no Allianz Parque por 4-0 na semana passada, então tinha uma vantagem considerável. Dá para dizer que foi cumprir tabela ali em Recife e venceu novamente, venceu de novo a equipe do Náutico, dessa vez por 2-1, e mais uma vez o Gabriel Silva marcou 2 gols. Já tinha marcado 2 gols na ida, marcou 2 gols na volta. Segue os gols do Gabriel Silva aí para vocês. O primeiro teve um passe espetacular do Iago Santos, uma grande revelação do Palmeiras, pelo menos nessa temporada, muita gente não conhecia, tá jogando muito. E o segundo teve uma assistência do Vitinho, boa troca de passes no meio, terminou com mais uma bela finalização do Gabriel Silva. Então foi realmente o dono das oitavas de final. Se por um lado contra o Presidente Médici os estrangeiros dominaram, né? O Nilton marcou 3 vezes, Marino marcou 2 vezes. Nas oitavas de final contra o Náutico, quem mandou nas duas partidas foi exatamente o Gabriel Silva, que desceu para jogar no Sub-20, e aí ele faz gol a rodo, a gente conhece bem. 2 gols na ida, 2 gols na volta, o grande destaque do Palmeiras dessas oitavas de final. Mas vamos falar um pouquinho sobre a escalação do Wesley Carvalho, né? Porque foi muito interessante, já que ele tinha 2 desfalques para essa partida, pelo menos em comparação à partida de ida, né? Tivemos o Kevin, que foi expulso contra o Náutico no Allianz Parque, apesar da goleada por 4-0, ele acabou expulso nesse jogo, não atuou. Entrou o Robinho, né? Então sai um ponta, entra outro, não muda muita coisa. Agora, o Wesley Carvalho fez uma mudança considerável por conta da ausência do Nilton, porque o Nilton foi convocado, entre aspas, aí pelo Abel Ferreira para estar em Campinas no domingo contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, partida importante pelo Campeonato Paulista, partida inclusive que classificou o Palmeiras para o mata-mata do Paulistão. O Nilton estava no banco nessa partida, o jogo contra o Náutico foi no mesmo horário, lá em Recife, então obviamente ele não pôde atuar, então teve que fazer toda uma reformulação na equipe, porque o Nilton foi titular no Allianz Parque na goleada por 4-0. O Wesley tirou, então, portanto, o Nilton e entrou o Ramon César. Então, mas saiu um atacante que é centroavante, entrou um volante, é isso mesmo. Aí teve toda uma reviravolta na escalação. Vamos começar do goleiro, né, para vocês entenderem. Até porque o sistema defensivo não mudou, foi exatamente o mesmo. O Palmeiras repetiu o sistema defensivo da partida de ida. Então, o Matheus jogou no gol, o Davi na lateral direita, com o Joe e o Rua Santos na zaga, e o Daniel Alves, que é zagueiro, está fazendo o papel de lateral esquerdo. Então a zaga não mudou. Agora no meio entra muita coisa legal. Primeiro que foi a volta da dupla, né? Vitinho e Ramon César. No ano passado, para quem não se lembra, essa dupla fez sucesso no Sub-20. O Pedro Bicalho chegou um pouco depois do Cruzeiro, então ele jogou no Campeonato Paulista, não jogou Brasileiro, Copa do Brasil e tal. E o Fabinho esteve machucado. Então são 2 atletas que vêm ganhando chances nos profissionais. Então eles não atuaram tanto, né, no ano passado no Sub-20 por conta disso. O Bicalho chegou depois, Fabinho esteve machucado. Por conta disso, Vitinho e Ramon César que atuaram com frequência juntos, né, e eles foram muito bem. E foi a volta deles, já que na partida de ida foi o Iago Santos e o Vitinho que jogaram na volância. Dessa vez então tivemos a volta dessa grande dupla, Ramon César então entrando na vaga do William, do Nilton Williams, né, que é o centroavante. No meio, daí o Iago Santos foi empurrado para a camisa 10, né? O Iago que inclusive deu assistência, vocês viram, para o gol do Gabriel Silva, jogou muito bem, tanto como volante na partida passada, como de meia nessa partida do final de semana. Ele jogou bem nas duas, então para ele não tem essa, né? Ele é um meio campista completo. Nas pontas já disse, né? O Robinho entrou no lugar do suspenso Kevin, e na outra ponta o Marino. O Marino jogou muita bola de novo, para a gente ficar de olho realmente nesse estrangeiro colombiano que promete bastante. E na frente, quem jogou então na vaga do Nilton? Gabriel Silva, exatamente, né? Na partida de ida ele tinha atuado como camisa 10, né? Então ele foi empurrado para jogar como um camisa 9 nesse final de semana. Não mudou muita coisa, continuou fazendo os 2 gols. Ele tem um posicionamento muito bom, seja chegando de trás, né, como um 10, seja atuando como um 9 mesmo, um pouco mais fixo dentro da área. Então o desenho foi esse: Ramon César e Vitinho, no meio Iago Santos, o Robinho e também o Marino, e na frente o Gabriel Silva. Então o desenho tático foi esse. O Wesley mexeu bastante ali na formação da equipe por conta da saída do Nilton, principalmente, entrando o Ramon César, mas o desenho foi esse. Como eu falei, destaque para o Marino, né? O Marino deu um passe espetacular para o Robinho no começo do jogo. O Robinho driblou o goleiro, acabou perdendo o gol, o zagueiro tirou em cima da linha, deu trabalho para a defesa do Náutico. Ele é muito veloz, ele é muito habilidoso, então eu tenho certeza que ele vai ganhar uma chance entre os profissionais do Palmeiras em breve. Só não foi inscrito no Campeonato Paulista por enquanto,
porque ele não tinha ainda um ano completo de registro no Palmeiras, né? Assim como outros atletas não tinham também, o Newton ganhou preferência na lista A, o Bicalho ganhou preferência na lista A, mas eles podem sair. Agora, na fase mata-mata, o Palmeiras pode realizar 4 mudanças, então algum jogador pode deixar a lista A para a entrada do Marino. Eu acho que vai acontecer isso, é um palpite. Inclusive pode ser o Breno Lopes, que está machucado, deve voltar no final do mês ali, já quando o Paulista estiver na fase final. Talvez ele volte até depois da final, de repente. Não sei exatamente o tempo de recuperação do Breno Lopes, mas eu acho que ele vai perder grande parte das partidas finais aí do Campeonato Paulista. Então, na minha opinião, se eu fosse o Abel, eu tiraria o Breno e colocaria o Marino, porque ele pode ser muito útil nessa reta final de Campeonato Paulista, pensando que vamos manter a mesma filosofia de colocar a equipe reserva ou até mesmo a base para disputar o estadual. E um destaque negativo, talvez, para muitos, tenha sido a não utilização de jogadores importantes, ou pelo menos que a gente deposita muitas esperanças, né? O Wesley Carvalho poderia ter colocado alguns aí, ou até relacionado alguns para viajar até o Recife, até porque a partida estava definida, né? Foi 4-0 na ida, e o Pedro Acácio jogou, né? Pedro Acácio entrou aí no segundo tempo, mas, por exemplo, o Pedro Lima, que é um outro cara que joga muita bola, não foi relacionado. Aí você tem o Carcelén, que continua não sendo relacionado, entre outros jogadores que sequer ganharam uma oportunidade num jogo que já estava definido. Então a gente imagina que num jogo teoricamente mais difícil, eles vão continuar não ganhando chances, né? Então são jogadores que a gente deposita esperança, até o Marcelinho, até o próprio Pedro Acácio, que não foi titular nas 2 partidas, entrou no segundo tempo, mas entrou, jogou pouco. Então assim, esse é um ponto que a gente, eu sempre vejo vocês comentando também no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, nos comentários, que vocês gostariam de ver esses atletas com mais minutos em campo. E eu acho que essa seria uma oportunidade nesse final de semana, né? Com o jogo já definido, o Wesley poderia ter colocado alguns atletas e não foi feito. Mas, enfim, vamos esperar as próximas partidas. O Palmeiras, inclusive, encara o Avaí. Já tem adversário definido, então, na Copa do Brasil Sub-20. É o Avaí. Mais um jogo aí pra gente testar nossos garotos. Os jogos serão ainda em maio. Em breve, a CBF vai definir as datas, beleza? Então tamo junto, obrigado pela participação de vocês, comentem aqui como vocês sempre fazem aí, se vocês gostaram, não sei se vocês assistiram a partida, né, o profissional jogou no mesmo horário, mas se vocês gostaram da atuação do Gabriel Silva na base, do Iago Santos, que é uma grande revelação do Palmeiras também, entre outros, estão gostando do sistema defensivo, né, parece bem sólido, entre outros destaques aí que eu citei durante o vídeo no Sub-20. Quem vocês gostariam de que ganhasse a oportunidade também, já comenta aí se vocês queriam ver o Carcelén em campo, queria ver o Pedro Lima em campo, entre outros atletas, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.